Olá pessoal, muito bom dia a todos vocês. Hoje aqui um tema bastante interessante, na nossa reflexão, psicopatia, distorções das nossas funções naturais. Um tema bem interessante para que a gente possa entender, levando aqui sempre uma visão diferenciada daquilo que a gente consegue observar aí fora. O intuito das reflexões aqui é fazer você a expandir a tua forma de pensamento, para que a gente possa olhar e entender o que acontece dentro, para que eu possa entender o que acontece fora. E a gente sair um pouco desse automático, que a gente sempre trabalha com a coisa de ação e reação, em cima daquilo. Mas a minha reação, ela pode ser muito diferente daquela ação que vem, de encontro. Por quê? A partir do momento que eu começo a expandir a consciência e começo a olhar o mundo diferenciado daquilo que eu aprendi. Porque a reação vem daquilo que foi ensinado para mim. Muitas vezes, se você para e observa, a tua reação é o que foi ensinado. Aí você fala, é meu, mas não é seu, você aprendeu a fazer aquilo. Eu falo que hoje no mundo nós não somos educados, nós somos domesticados. Tudo em prol de faz isso que eu te dou aquilo, faz isso que você ganha isso, né? Então é o cachorrinho que, deita, rola, finge de morto, biscoitinho. Nós somos adestrados. E aí, isso fica tão automático e você não percebe, você fala, não, é meu, eu sou assim e tal, quando na verdade não é. Você foi direcionado. Já falei a respeito disso aqui em outros áudios, você pode procurar lá nas plataformas digitais, que tem, uma série de coisas, a propaganda, a mídia, a forma que as coisas são colocadas aí, o tempo de leituras, inclusive, que induzem você a fazer aqui ou ali, sempre tem um negocinho por trás. Aí, quando você expande a consciência, você observa que vê o homem tramando contra o homem para ter poder. As pessoas chamam isso hoje de marketing e tudo mais e tal. E ali tem coisas que, se você não fica esperto, você é induzido a fazer. Mas aqui o assunto nosso é outro. Quando você trata, de psicopatia, essas distorções das nossas funções naturais, o que que isso quer dizer? Então vamos lá, vamos começar. Eu vou dar outros exemplos aqui hoje, tá? Para que você possa ficar sintonizado. E é aquela forma que eu coloco para que fique mais fácil, mais tranquilo, para a gente poder entender essa situação. Todos nós somos formados, de um processo energético, bioenergético. Aqui dentro, todo mundo sabe disso já, pode estudar mais a respeito disso. Então você tem situações aqui dentro de você que muitas vezes elas não são aceitas no mundo lá fora. Por causa de uma cultura, de uma situação. À vista, quando você sai de um país aqui e vai para outro, você se depara com uma cultura que você fala, Deus me livre de um negócio desse. Você pega aqui o brasileiro, você vai lá para o mundo muçulmano, por exemplo, o mundo chinês, e você sente uma diferença muito grande de cultura. Aqui pode, ali não pode, aqui dá, aqui não dá. Então você fala, não, puta, não combina comigo isso. Tanto é, não muito distante, você vê o desrespeito com outras culturas, porque a pessoa sai de um lugar, vai para o outro e não respeita aquela cultura. Aquela forma de viver ali. Ela quer implantar uma situação nova meio que à força, ou então fala, não, para mim não é, então, eu estou na tua casa, mas eu vou agir do jeito que eu acho na minha. Então você muitas vezes desrespeita ali o outro. Por isso a gente começa a ter os conflitos internos. Lá dentro a gente faz a mesma coisa. O grau, quando a gente chega num grau mais distorcido da psicopatia, o que que acontece? É uma sensibilidade que nós temos aqui dentro, tá? Nós temos conosco uma sensibilidade, um grau de sensibilidade muito forte, e aquilo é desrespeitado. Aquilo, por alguma forma, é passado por cima. E na medida que eu desrespeito aqui, por isso que eu bato sempre na tecla da gente sentir, olhar, observar aquilo que eu estou sentindo no corpo, qual é a sensação minha aqui dentro, que é a minha verdade de alma, o conjunto de sensos. A pessoa, ela é criada. Aí, desde pequeno, você observa que você não pode falar a verdade, embora é sempre pregado que você não pode mentir. Ali já tem um conflito. Já gerou um conflito. Então, você imagina a criança, olha, você não pode mentir. Mas aí ela escuta a mãe falar, fala que eu não tô. Você não pode mentir, mas teve uma confusão, uma briga em casa, você vai contar, não, mas porque ela... Shhh, cala a boca.
Não pode falar, mas não pode falar a verdade, né? Não, não pode. E aí você vai crescendo com aquilo e vai descobrindo, né, as maracutaias, se a gente quer fazer, porque tem impulsos aqui dentro. E só que aí você sabe que aquilo é condenável pela tua família. Então, desde criança você aprende a mentir, você aprende a se corromper. Todo mundo aqui mentiu pelo menos uma única vez, né, no mínimo, para os pais, porque você sabe, se fosse falar para a mãe, né, ela ia babar verde, ou ia pular para fora, não sei o que. Então, o que que você faz? Você mente. Então, daí já nasce a corrupção no mundo, o tempo todo. Porque você vai mentir. Porque se você for falar a verdade dentro do impulso que você tem aqui dentro, não pode. Eles chamam isso de educação. Então vai questionar, vai fazer. E por muitas vezes os pais condenam nos filhos aquilo que eles fizeram lá atrás. Então você veja só o conflito nosso, né? São todos doentes. Nós estamos, de uma certa forma, né? Psíquicos, doentes com aquilo. Olha, o pai fumou e bebeu a vida inteira, hoje ele não quer que o filho beba e fume. Mas tem já uma herança, né, genética, vamos dizer ali assim, daquilo. Então ele fez, ele não mudou. Ele falou, mas eu não quero que meu filho passe o que eu passei. Mas você não resolveu a sua questão. Como é que você pode querer resolver a do seu filho se você dentro de si não resolveu aquilo? E quem falou que ele vai beber e fumar, né, o tanto que você fez e que isso vai ser prejudicial para ele ou não? Então é uma coisa que não cabe a eles, mas eles vão fazer. Na medida que isso eu estou dando exemplos aqui mais leves, né? Que isso é colocado ali dentro, o que que você faz? O grau de sensibilidade da pessoa, ele absorve aquilo. E na medida que ele absorve aquilo, ele pode retrair. Aquilo ficar rechaçado, ele fecha lá dentro para ele. Só que tem um impulso. E aí o que que acontece? Aí começa aquilo a explodir dentro de você, de uma certa forma ou de outra. Então você começa a bloquear o que nós chamamos de temperamento. Vamos levar por um lado que é mais, né, popular, o meu público 95% é feminino, então nós vamos levar para um problema muito crônico, né, muito natural até da mulherada. Mulherada, ela cresce, tá? A mulher tá lá, menina, e ela brinca, molecona, ela brinca com os meninos, ela faz as coisas, ela sobe na árvore, desce e tal. Ela faz aquilo. Quando ela começa a ficar mais mocinha, como se diz, né? O que que acontece? O povo já começa a pegar no pé. Olha, você não pode mais ficar brincando assim com esses meninos. Olha, você tem que se comportar. Você agora é uma moça. Você não pode sentar assim com as pernas abertas. Você tem que fechar as pernas, tem que cruzar, porque você tem que ser delicada. Você tem que ser assim, você tem que ser assado. O pai já não põe mais no colo, já não beija, porque se pôr no colo e beijar já é assédio sexual, já é um tarado, já é não sei o quê. A pessoa já sente aquilo. E aí vai travando. Toda aquela personalidade molecona que ela tinha, aquela situação toda, ela recalca aquilo. Ela vai recalcando aquilo, ela vai represando aquilo ali dentro. Olha, você não pode ser tão assim masculinizada, porque você assim, uma mulher não é assim. Mulher tem que ser delicadinha, tem que ser não sei o quê. E ali você enjaula aquele temperamento. Isso nós conhecemos popularmente hoje como TPM. E aí vem aquele temperamento reprimido, então ela tem cólicas, ela desmaia, ela tem convulsões. Eu mesmo já atendi moças que rolavam no chão, né, com TPM, com cólicas assim horríveis. Muitas precisavam ir para o hospital, tomar injeção na veia para poder ver se parava aquilo, ficar internada num processo, né, de TPM. Porque o fluxo natural dela não vai. Por isso, quando eu olho para as pessoas hoje, eu falo, mas eu tenho muita cólica, eu tenho muito isso. Você recalcou, né? Então, aquelas distorções das funções naturais. Então, você está se pondo numas, sem perceber, de que não é a tua. Se nesse processo ela faz um tratamento e ela volta a ser e trazer aquele temperamento dela, ela cura isso daí. Eu tenho clientes minhas que ela só sabe que está menstruada porque desce mesmo, né? O sangue vem, porque senão ela nem sabia. Não tem nada, aquilo é muito natural para ela. Então você pensa, a existência não poderia fazer alguma coisa para fazer você sofrer, que era um processo natural da própria função, né, do corpo.
Seria uma discrepância, seria um negócio meio maluco, né? Olha, eu vou fazer você crescer, mas para crescer vai doer muito, você vai sentir muita dor para ficar adulto. A pessoa morria antes com o problema, né? Não cresceria nunca, porque vou crescer com dor, né? Então é um processo natural. O cabelo vai crescer, vai doer, a unha vai crescer, vai doer. Não, é natural. Você nem vai perceber aquilo. Aí, quando a gente vai para os casos mais graves, você tem, né, o psicopata. Então, o psicopata, essas distorções na maneira como ele absorveu pela sensibilidade dele, aquilo fica recalcado. Aquilo estando recalcado lá dentro, ele joga aquilo depois de uma certa forma para fora, numa forma agressiva. Numa forma que muitas vezes nem ele tem um controle absoluto. Vem em forma muitas vezes de revolta. Você imagina que uma pessoa pegar, matar outra, picar, cortar no meio, não é um processo natural. E se você olhar hoje para fora, para a humanidade, todo mundo, né, a maioria ali, tem um grau de psicopatia, né? E sociopatia também. Sociopatia, você vê muito isso na política. Olha a política hoje, nós estamos aí, ó, final de 2022, né? Iniciar 2023, política, né? Processo de eleição aqui no Brasil. E você vê que as pessoas, elas têm completamente a ideia errada, completamente distorcida do que é uma política, do que é, né, a administração de uma nação. Você vê políticos discutindo entre eles, os debates políticos, por exemplo, é uma favela astral. Você vê que tem uma, né, uma psicopatia, uma sociopatia muito grande ali. Eles são, né, perturbados, eles são os doentes. Eles não têm uma condição clara, né, dentro da parte humana de pensar. Então, se eu tiver que matar meia dúzia ali em prol de uma maioria, tá tudo bem, não tem problema, né? Ah, morre mesmo, tudo bem. Então já faz parte de um ciclo natural. Ah, eu vou lá explodir lá o país, entrar, invadir, tomar o que é meu, vai morrer um povo lá, mas tá tudo normal, tudo bem. Precisa matar para poder crescer alguma coisa, né? Então isso é natural, porque vai ter uma guerra, então tudo bem. Não tem problema quem, como, de que forma foi. Então a visão ela é distorcida e é passado isso para cá. Não, não é passado isso para cá. Na medida que você vê os poderes, né, os grandes supostos líderes das nações, você vê que existe o mesmo grau dentro da própria nação, ou seja, é um reflexo do que está fora. Você vê o comando dos países, é o reflexo daquela nação. Então as pessoas têm esse grau de psicopatia, por quê? Porque elas têm as distorções das funções naturais dela. Olha toda a nação brasileira e você vai ver o quanto essas distorções dessas funções naturais, elas são muito visíveis quando você para um pouquinho e observa. Você dá um passinho para trás e observa. Tirando todo aquele conceito, preconceito, tudo aquilo que você aprendeu como supostamente correto. Eu falo que a vida ela não trabalha com certo e errado, ela não trabalha com bonito e feio, nada, ela trabalha com o que é funcional. O que é funcional continua, o que não é, é recolhido. Então, aquelas situações você vai vendo que vai acontecendo e muitas vezes você fala, nossa, isso aqui é um absurdo, né? Ah, vaso ruim não quebra. Mas é porque você está olhando com uma visão distorcida da coisa. Aquilo ali é funcional. De repente, aquela pessoa que você fala, nossa, é muito ruim, aquela pessoa ela tem uma função ali, por isso que ela está lá. Né? Muitas vezes dentro da família, né? Um pai, um irmão, uma mãe, um parente qualquer ali, e você vê que tem uma função ali. Por isso, quando a gente abre, né, esse leque, ele é muito grande. Né? Aqui para falar para vocês em 20 minutos, 30 minutos, é um tempo muito pouco. Então eu tento dar uma pincelada ali para que a gente possa levar para você até abrir essa consciência nova. Porque as pessoas elas vão julgar, elas vão dizer, mas em detrimento daquilo que elas aprenderam. E o que ela aprendeu também está no rolo, porque nós estamos todo mundo no rolo. Está todo mundo ali vivendo a mesma experiência. Está todo mundo ali e, claro, as situações ela vai ser diferente para cada caso. Dentro do grau da psicopatia, você vai observar que, né, dependendo da lesão,
que isso faz, né? A lesão que eu digo nessa distorção das funções naturais, o quanto isso lesionou, o grau vai ser maior. E aí hoje as psicoterapias, né, toda a parte clínica, a psiquiatria, tudo, ela, ao meu ver, isso é uma opinião minha, não tem como ter uma recuperação, porque ainda é tudo muito padronizado. Então tem uma série de protocolos e situações ali que faz com que a pessoa ela não consiga entender o que acontece. Então geralmente vem medicações, vem, né, dar uma dopada na pessoa ali para controlar aquilo, mas ela não entende. Então ela toma uma medicação, aquilo corta ali, é como a dor. Você tem uma dor de cabeça, fala, vai lá e toma, né? Um remedinho, ai, passou minha dor de cabeça. Não passou, você desligou. Daqui a pouco aquilo volta. E aquilo volta. Aí a pessoa fala, eu tenho enxaqueca, né? Então eu tenho vários tipos de dores de cabeça, são nomenclaturas variadas aí, né? Para uma série de situações. Mas qual é a causa daquilo? Onde você distorceu a tua função natural que está mexendo e agredindo a tua cabeça? Por que que aquilo dói tanto? E quantas vezes você vai fazer um exame e naquele exame não dá nada? Mas fala, olha, não tem nada, eu tentei, olhei, revirei você do avesso, fiz todos os tipos de exame possível, mas doutor, minha cabeça não para de doer, né? Explode, eu tenho dores horríveis. Ah, é uma enxaqueca, é uma cefaleia. E ali você fica num tratamento que nunca acaba. Sempre você vai precisar tomar para um determinado tipo de dor aquilo. Porque vai ter uma lesão lá, mas essa lesão nem sempre ela é compreendida. Ou você tem mais de um diagnóstico. E aí você não sabe para onde vai. Né? É isso ou é aquilo? É assim ou não é? Assim é o temperamento lá dentro. Na medida que eu absorvo aquilo e eu reprimo aquilo que eu tenho aqui, que é o conjunto, né, que forma o meu ser, eu começo a ter um tipo de doença, um tipo, né, de patologia colocado ali fora diante das situações do mundo. Então isso é uma coisa que a gente precisa observar com bastante cuidado, né, com bastante carinho. E na maioria das vezes isso acontece dentro de uma família e uma família que também já tem as distorções. Porque você imagina, pegou um homem, né, ali, uma pessoa de um lado, pegou uma pessoa do outro lado e juntou esses dois. Cada um vem de uma criação diferente, com temperamentos diferentes, famílias diferentes. E aí esses dois têm que formar uma nova família. E vai formando uma nova família com os valores antigos de onde ele foi originado e o que ele vai originar agora com o que ele aprendeu. Se essas, né, essas distorções dessas funções naturais, ela já vem de lá de trás, mais o que eu aprendi aqui somado com o que vem do outro, você imagina a confusão que tá. Nossa, Jorge, então isso é complicado, isso não tem jeito, não tem. A situação é, cada um veio aqui para cuidar de si. O nosso maior problema é que a gente quer entrar na vida do outro. Então eu tenho um benê. Benê está comigo. Muitas vezes eu quero mudar o benê em detrimento daquilo do que eu vivi. Não vem um embasamento, não vem uma experiência com você. Né? As suas experiências não servem para o outro. Então, não muito longe, você vê a colega, né, dando conselho para outra colega sobre um relacionamento. Só que o relacionamento de quem está aconselhando é uma merda. Ela não cuidou da vida dela, ou ela vive de uma aparência, mas ela acha que ela pode dar conselho amoroso para a colega que está ruim. Ai, se eu fosse você, eu dava na cara. Ai, eu separava, ai, eu saía. Ai, eu. Ela fala eu. Se eu fosse você, eu faria tal coisa. Isso não é um conselho, gente. E na maioria das vezes você esquece que você tem uma força anímica ali dentro, que essas, né, funções naturais que está dentro de você, está escutando o conselho que você está dando para o outro. Aí quando chega na tua vez, você não faz o conselho que você deu. Então, assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Nesse momento, você está distorcendo as suas funções naturais. E ali você começa a reprimir também. Porque eu olhar para o outro o que ele está sentindo é bem diferente do que eu vou sentir. Né? A gente fala, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? É, exatamente. Você não vai sentir nada. A gente consegue separar isso. Mas quando é alguém muito próximo, você fala, ai, nossa, eu estou sofrendo muito porque meu filho sofreu, minha mãe sofreu.
Você começa a querer sentir o que o outro está sentindo. A gente sabe, através do pensamento, por exemplo, negativo, que você consegue fazer a coisa negativa na tua vida. Assim como o positivo, você também consegue fazer o positivo. Então, se você tem a notícia de que alguém morreu, você não sentiu a morte. Eu vejo as pessoas no velório, eu sinto muito. Pá, isso é uma mentira. Você não está sentindo muito. Aquilo é uma frase de efeito que as pessoas colocam. O pessoal me condena quando eu falo isso. Imagina, você não está dentro de mim para sentir o que eu estou sentindo. Tanto é que eu cansei de ver a pessoa sair do velório ali onde ela supostamente sentia muito e foi pro shopping. E chegou lá na parte da manhã, tá comendo, bebendo, falando, dando risada. Quer dizer, ela não sentiu muito aquilo, ali naquele momento. Ela foi o momento, ela respeitou ali e tal, tudo, mas eu sinto muito, não. Você só vai sentir muito quando for o teu filho. Aí você vai sentir muito quando for a tua mãe. Mas enquanto é a mãe do outro, o filho do outro, você não sente muito. Você tem um pensamento em cima daquilo. E tem uma emoção, uma sensação aqui dentro desse corpo, mas não é um sentimento. E aí eu expliquei já em outros áudios, né? E vou até falar mais a respeito disso, sobre sentimentos, né? E sensações, emoção e sentimento, o que é o quê? Por isso, quando a gente chega num grau tão forte assim da psicopatia, é justamente essas distorções que tem dessas funções naturais. Se a pessoa ela conseguisse entender, por exemplo, ela achou que ela foi rejeitada, então ela guardou aquilo, ela reprimiu. Ao menor sinal aqui fora de que ela possa se sentir rejeitada, ela tem uma agressão. Ela estoura, ela explode ou ela se reprime mais ainda. Ao longo do tempo, quando isso vai se acumulando, uma hora isso estoura. Isso estoura de uma forma muito violenta. A gente vê aí homens bombas, né? O pessoal que atira em escola, cinema, o cara pega uma metralhadora. Nos Estados Unidos acontece muito isso, aqui no Brasil também já tem. O pessoal vai num lugar público e começa a atirar e matar todo mundo em prol de uma situação dele ali. E aí o povo malha e vai e pega, né? E todo mundo dando uma opinião e entra naquele inconsciente coletivo. Aquilo vai alimentando cada vez mais aquela situação ali. Então nós temos sim um mundo doente, um mundo problemático pela própria evolução da nossa vida. Cabe a nós agora parar um pouquinho e começar a observar isso, né? A política hoje ela é um negócio assim sensacional, como um grande campo assim de testes, de prova para você trabalhar, né, essa psicopatia, essas distorções das nossas funções naturais. Você muitas vezes se vê num discurso ali de ódio, numa discussão mais nervosa, e quando na verdade, se você olhar bem mesmo ali no teu natural, na tua essência, no teu espírito, você nem está muito preocupado, você nem entende muito aquilo. Você não queria nem estar ali fazendo aquilo. Mas a massa, né, o poder o efeito manada, coloca você dentro daquilo. Como eu não vou discutir uma política agora, o assunto é esse na web, né? E aí você acaba dando um pitaco seu, porque você entra naquela energia, você fez uma distorção da sua função. Então, a raiva que você coloca lá, porque você condena o discurso de ódio do político, mas aí você põe o mesmo discurso de ódio dentro da rede social contra o político que você tanto condena. Ou seja, as forças que você tanto condena, agora aqui você se apoia nelas para poder fazer uma coisa em benefício supostamente do bem, quando na verdade você está só replicando o mesmo discurso de ódio. E ali a gente vê como a humanidade está doente, como a humanidade está meio psicopata também, né? Tem uma psicopatia muito grande, uma sociopatia muito grande. E ali vira aquele minestrone, né? Tudo junto, misturado ali, e as pessoas sem saber o que é emoção, sem saber o que é razão, falar, ah, não, eu tenho um bom senso, quando na verdade você não tem um bom senso, você tem um senso comum. E aí você está indo no efeito manada, mas aquilo, nada daquilo ali dentro é seu. É uma distorção do que realmente você é. Uma mulher que tem um porte físico grande, né? Ela é forte, então você vê que ela tem uma força muito grande ali de movimento, uma força física muito grande, ela é condenada porque isso não é feminino, né?
Por que eu estou repetindo isso aqui? Porque isso enjaula e você vê às vezes um potencial tão grande na pessoa, mas ela tem uma discriminação, um preconceito e ela fecha naquilo. Ela se esconde. Hoje acontece isso muito com as crianças, né? Tem que se esconder através de uma fantasia, através de uma moda, né? Através de um personagem da televisão, do desenho, daquilo que você quer, porque ela não se aceita, porque ela tem uma comparação diferente. Então você cresce, né? Psicopatia mirim. Então eu vou me enjaulando, segurando. Quando eu cresço, eu não me reconheço, eu não sei quem eu sou. Parece uma coisa inocente, mas não é. É a forma que a gente vai recalcando. E aí as pessoas vão para cima e não pode ser assim, tem que ser diferente, tem que ser diferente. Mas quando eu dou um passo para ser diferente, os pais vão lá e puxam de volta. Então é uma coisa bastante complicada se você não tem esse equilíbrio emocional. Eu sei que parece tudo muito confuso, mas se você olhar bem, é uma favela. É essa situação. É muito complicado das pessoas estarem olhando isso. Então, como é que eu vou conseguir me liberar disso? É aquele trabalho, né, que eu venho fazendo aqui com vocês há anos e colocando na reflexão. O que está dentro? Qual é o teu temperamento? O que você gosta? Né? Qual é a ação que você está fazendo em cima daquilo que você realmente quer para você? Daquilo que você gosta. Ah, mas se eu for lá vai pegar mal. O pegar mal é você distorcer a função natural, porque tem uma vontade aí dentro. Se você não respeitar essa vontade contra tudo e contra todos, você dança. Você entra nesse ciclo, né, da psicopatia. Você começa a reprimir e distorcer essas funções naturais que é dentro de você. Então você pega novamente a mulher, porque é um preconceito monstruoso em cima da mulher. Você não pode ser assim. Porra, como não? Então, porque fica lá no meio dos homens, porque ela é muito dada, porque ela é muito isso, porque ela é muito aquilo, porque você acaba com a mulher. Acaba com aquilo. A mesma coisa o homem também. Se você sai muito com os homens, é porque você é viado. Se você sai muito com mulher, é porque você é garanhão, é não sei o que. Quer dizer, nunca tem sossego. Sempre vai ter uma situação em cima daquilo. Se a gente não tomar cuidado, não parar para observar quantas pessoas eu vejo aqui que me procuram, sempre com a maior carga da pressão que vem externa. Então, essas distorções dessas funções naturais é a pressão que o mundo exerce sobre você. E você compra e você aceita. Ah, eu tô velho para isso. Quantas vezes eu vejo as pessoas falarem, eu tô velho, eu falo, velho tá tua cabeça. Tua cabeça tá velha. Entendeu? Não é a história. E aí a pessoa ela vai comprando aquilo. O drama dos 40 é um negócio horroroso. Eu tenho 40 anos. Nossa, como se fosse pré-histórico aquilo. E ali o que acontece? Esse pensamento negativo começa a trazer uma sensação negativa, uma situação negativa para você e você começa a ter os problemas. Você distorce as funções naturais, o que acontece? Você fica hipocondríaco, tem que lavar a mão toda hora, tomar um remedinho, não pode ir aqui, não pode ir ali, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Porque senão eu vou morrer, eu vou ter problema, já estou ficando velho. Então vai levando e vai reprimindo as funções naturais do ser. Isso é um tema, gente, que dá um assunto, dava para a gente falar muito aqui. Mas eu espero que você comece a partir de agora a fazer as suas buscas e observe bem que a psicopatia é as distorções das nossas funções naturais. Olha o efeito que isso tem na tua vida e procure mudar isso, para que você não tenha esses problemas no seu futuro. Um grande beijo a todos vocês, um bom estudo a todos e até a nossa próxima reflexão.